Boa noite a todos. Dou início à reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcântara, hoje, dia 23 de junho, com início pelas 21h05. E dou as boas-vindas, em primeiro, ao público presente, aos deputados das várias forças políticas dos 13 membros desta Assembleia de Freguesia, aos membros do Executivo e ao Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara e, obviamente, também a todos os funcionários e colaboradores que dão apoio a esta reunião. Começo por apresentar os pedidos de substituição e a consequente aprovação. Pelo PS, pede substituição David Ferreira, por razões profissionais que não pode estar presente hoje em Lisboa. Enviou esta justificação regularmente. E ainda pelo PS, Vasco Antunes, o segundo secretário da mesa, que por motivos de saúde também não consegue estar presente hoje na reunião. Coloco à votação os dois pedidos de substituição em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Os pedidos de substituição foram aprovados por maioria, por unanimidade, perdão. Também. Assim, como a mesa tem falta de um elemento, o segundo secretário, eu solicito ao elemento do PS, Jorge Ramos, que substitua hoje, nesta reunião, o Vasco Antunes na função de segundo secretário. Faço nota que não existe nenhuma documentação para ser apresentada na Assembleia e, portanto, de acordo com a ordem que consta das apresentações no nosso regimento, passo a palavra ao público, perguntando se alguém quer tomar a palavra. É este o momento do público poder intervir. Existe algum elemento do público que queira intervir nesta Assembleia? Não? Não havendo nenhuma intervenção do público, passa então à apresentação das moções e outros documentos que foram enviados de forma regular e que entraram na Secretaria até à hora de almoço do dia de ontem, de acordo com a ordem que foi enviada. E vou relembrar essa ordem. Número 1. Apresentado pelo CDS-PP, o voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar pela beneficiação da Estação Ferroviária de Alcântara Mar. Documento número 1. Número 2. O voto de saudação desporto em Alcântara, apresentado pelo PS. Número 3, o voto de saudação à marcha de Alcântara e à Sociedade Filarmónica Aluno de Esperança, número 3. Número 4, apresentado pela Iniciativa Liberal, a recomendação para a convocação de reunião pública extraordinária para a apresentação e informação por parte da Câmara Municipal de Lisboa dos planos urbanísticos e de infraestruturas de mobilidade relativos à expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa a Alcântara. Número 4. E, por último, número 5.
recomendação de alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia, transmissão online, é este o título, sim? Em relação a estas moções, votos de recomendação, saudações, quem é que quer intervir? Pelo CDS, o Carlino. Boa noite a todos, à mesa em particular, aos meus colegas desta Assembleia, aos elementos do Executivo da Junta e ao público em geral que aqui está presente. Bem, o CDS resolveu apresentar esta proposta com base eventualmente, um amigo nosso perguntou-nos o que é que nós podíamos fazer pelo estado calamitoso em que estava a estação ferroviária de Alcântara Mar, quer os túneis, quer a própria Gar, e nós, enfim, entendemos por bem vir aqui propor que fosse feita alguma coisa para ver se aquele estado podia de facto ser beneficiado. Reconhecendo que, porventura, haverá ali uma confluência de competências geográficas entre, porventura, a Estrela e Alcântara, o que é um facto é que o nome daquela estação ferroviária é nosso, é Alcântara. E, portanto, o bem ou o mal que se diga daquele espaço há de repercutir-se na boa ou má fama que Alcântara tem. E, portanto, sendo certo, como acho que todos conhecem, o espaço que está cheio de pinturas, vandalizado, dejetos humanos, e, portanto, é objetivamente um espaço irrecomendável, entendemos por bem propor esta Assembleia que incitasse a Junta de Freguesia a tomar as medidas junto às entidades competentes para ver se põe um cobro àquele estado vergonhoso por onde passam tantas pessoas diariamente e, para além de recuperar o espaço, também manter depois daquilo que vier a ser feito. Porque, de facto, tenho a ideia que já em tempos passados aquele túnel foi beneficiado, durou pouco tempo. Aquilo é um espaço, é um albergue para sem-abrigos, para pessoas que no fim da noite resolvem fazer lá os seus dejetos e, portanto, acho que tendo o nosso nome, isso é que nos incomoda também em particular, merecia da parte de quem tem competência um tratamento normal, beneficiando o espaço, mantendo o seu estado normal e, portanto, daí pedimos à Junta de Freguesia que faça o possível junto de quem de direito para poder melhorar aquele espaço. Obrigado. Muito obrigada, Hugo. Mais alguém quer tomar a palavra? Pedro Lugarim, pela Iniciativa Liberal. E a seguir. Boa noite à mesa, sou da Sra. Presidente, ao Executivo da Junta de Freguesia, aos nossos colegas desta Assembleia, ao estimado público. Eu, antes de entrar na questão das moções, queria apenas fazer aqui enfim, em primeiro lugar, transmiti 2 recados, na verdade, aqui ao Executivo da Junta, porque me pediram 2 pessoas diferentes. Enfim, eu sei que um dos assuntos, inclusive, já é do conhecimento da Junta, porque me disseram que já tinham contactado a Junta sobre uma situação que está a acontecer na rua da Academia de Santa Amaro, nas escadinhas ao lado do número 7, que parece que há uma situação ali complicada com sem-abrigo e que me pediram hoje, enfim, já fizeram o pedido à Junta, mas pediram para reforçar, digamos, esse pedido. E tenho aqui um outro pedido também que tem a ver com a limpeza da rua 1º de Maio, que me pediram hoje para fazer esse alerta à Junta de Freguesia. Não sei o que é que será, mas enfim, deixo o recado, foi isso que me pediram para fazer. Eu gostaria de perguntar e de pedir à mesa, relativa à Sra. Presidente, Sr. Presidente, nas moções que são aprovadas aqui na Assembleia, por norma, nas deliberações, e eu, enfim, pelas minhas contas, foram aprovadas 10 moções desde o início deste mandato. Por norma, todas elas terminam com a publicação no estilo da freguesia. Portanto, e a minha pergunta é, nós não temos aqui na Assembleia informação da consequência dessas moções. Portanto, é um pedido à mesa, mas também é um pedido ao Executivo, no sentido de perceber que as moções que estão aqui aprovadas na Assembleia, não só a sua publicitação, mas também o resultado dessas moções, porque, enfim, as moções são aprovadas aqui nesta Assembleia, mas depois nós não temos um feedback daquilo que são as consequências dessas moções e, portanto, pedia
que, enfim, a Assembleia fosse informada, ou fosse sendo informada, porque nem sempre as moções têm os mesmos timings de discussão, mas que pudéssemos saber do destino, digamos assim, daquilo que é deliberado aqui na Assembleia, e também que essas moções, as aprovadas naturalmente, fossem publicadas naquilo que são, enfim, o site institucional da Junta. Aliás, relativamente ao site institucional da Junta, eu apelava também ao Executivo, porque estive a reparar que há documentos um pouco atrasados. Os orçamentos, nomeadamente, não estão ainda publicados. Penso que o último é de 2020, se não estou em erro. E a pedir, talvez, um esforço no sentido de haver uma atualização de todos estes documentos, que são públicos, e que pudéssemos todos ter acesso mais direto a esta documentação e a população em geral, naturalmente. Por último, gostava de perguntar à Junta de Freguesia de Alcântara, e desculpem-me voltar à questão do tema do metro, eu sei que tivemos uma reunião pública na segunda-feira, mas o tema do metro é um tema muito importante para esta freguesia, como o Sr. Presidente referiu na sessão de esclarecimento, e eu também considero assim. A expansão da linha vermelha do metro até Alcântara é seguramente o projeto mais importante para esta freguesia dos últimos 50 anos, em termos de infraestruturas. Eu não fiquei satisfeito com as justificações, os esclarecimentos do Sr. Vereador da Mobilidade que esteve presente na sessão. Eu tenho sido muito crítico deste projeto do metro e tive a oportunidade, enfim, de estar em várias sessões com o metro para esclarecimentos deste projeto e deste traçado, etc. Mas eu penso que seria importante, porque nós aqui nesta Assembleia, nós nunca discutimos, nem nunca foi abordada esta questão da linha do metro. E eu penso que seria importante para esta Assembleia falar um pouco sobre isso, porque o Executivo, eu confesso que continuo sem perceber duas coisas. Qual é a posição oficial da Junta de Freguesia de Alcântara face a este projeto? E gostava de perguntar também se foi feito algum contributo por parte da Junta de Freguesia, portanto, do ponto de vista oficial, ao estudo de impacto ambiental. E se esse contributo foi dado, se nós aqui na Assembleia podemos saber qual é o contributo da Junta para esse estudo de impacto ambiental, porque o estudo de impacto ambiental encerrou no dia 2 de junho com 72 participações, o que é um recorde absolutamente extraordinário. Normalmente os estudos de impacto ambiental têm 2, 3 contributos e este teve 72 e, portanto, os resultados da avaliação de impacto ambiental vão sair agora no próximo mês de julho. Eu penso que é quase impossível que a Agência Portuguesa do Ambiente não olhe para as 72 participações que lá estão e, portanto, seguramente, mesmo que o projeto seja aprovado, será aprovado com grandes condicionantes. Mas seria importante, talvez, para nós aqui, e, portanto, faço esse apelo ao Executivo para que nos pudesse informar qual é a posição realmente oficial da Junta e se houve ou não um contributo para o estudo de impacto ambiental e em que é que consiste esse apelo à Agência Portuguesa do Ambiente sobre este projeto. Relativamente às moções, eu trouxe 2 moções hoje aqui, uma que tem a ver precisamente, enfim, é sequência da nossa sessão pública de esclarecimento na segunda-feira. O Sr. Vereador Ângelo Pereira não respondeu às questões sobre a mobilidade. Eu tive a oportunidade de chamar a atenção de que o traçado da linha do metro que se prevê para Alcântara e a responsabilidade do metro sobre a execução dessa obra. O metro, como disse o engenheiro Jaime Alves nessa sessão, e muito bem, o metro só é responsável pela execução do traçado. Mas a execução do traçado, como ele está previsto para Alcântara, obriga, e isso está muito explícito no estudo de impacto ambiental, a um conjunto vasto de projetos que não dependem nem do metro e, sobretudo, que não têm cabimentação orçamental no PRR. Como toda a gente sabe, este projeto do metro foi possível discuti-lo agora, porque existe cabimento orçamental no PRR. Mas a questão dos parques de estacionamento, a questão do novo acesso à ponte 25 de Abril, a questão de uma nova rotunda de Alcântara e as implicações que tudo isto possa ter, quer no PUA, no Plano de Urbanização de Alcântara, aprovado em 2015, quer no Corredor Verde de Alcântara, a Câmara Municipal, pelo menos que eu tenha conhecimento, não fez nenhuma, enfim, não justificou a sua posição. E eu penso que esta freguesia, a nossa Assembleia, porque isto não é uma questão ideológica, e, portanto, cabe-nos a nós, aqui nesta Junta, estar muito atentos a essa aprovação desse projeto.
Porque, volto a dizer, independentemente do projeto ser aprovado, e eu acredito que ele até possa ser aprovado com sérias limitações impostas pela Agência Portuguesa do Ambiente, há um conjunto de outros projetos que são complementares a este traçado, que não dependem do metro, nem têm cabimentação orçamental. O Sr. Presidente da Junta, e muito bem, referiu que aguarda que a construção da linha do metro seja a par da construção da linha do Liós. Mas, mais uma vez, nós não temos conhecimento qual é o financiamento dessa obra. Eu sei que o metro está envolvido na construção e no projeto do Liós, mas eu penso, sobretudo, a Câmara Municipal tem muitas coisas a explicar aos alcantarenses, porque não basta aprovar um projeto com este impacto ambiental e depois não se saber quais são os outros projetos complementares. E, nesse sentido, apresentei esta recomendação para a convocação de uma reunião pública extraordinária, até porque o Sr. Vereador Ângelo Pereira, na sessão de segunda-feira, não respondendo às questões que eu lhe coloquei, ofereceu-se para uma nova sessão de esclarecimento. E, portanto, é nesse sentido de chamar novamente a uma sessão de esclarecimento o Sr. Vereador para que possa explicar aos alcantarenses o que é que a Câmara Municipal de Lisboa pensa sobre todos os projetos complementares a este projeto. A outra recomendação que eu trago é uma recomendação de alteração ao regimento. Eu sei que nós temos neste momento com a Comissão Eventual aberta e temos uma reunião na próxima semana, mas eu não quis deixar de trazer aqui esta recomendação para votação, para já porque isto é uma ideia que não é nova. Há várias juntas de freguesia, assembleias de freguesia em Lisboa que já fazem transmissão online, Lumiar, Alvalade, há pelo menos 5, agora não me estou a recordar todas elas, mas inclusivamente a Assembleia Municipal de Lisboa, as reuniões abertas da Câmara Municipal de Lisboa, tudo isso tem transmissão online. E, portanto, penso que estaria talvez no momento da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia de Alcântara, também dar esse salto qualitativo naquilo que é a democracia e os aspectos da democracia e de mais facilmente chegar ao público e aos alcantarenses, que na maioria dos casos não participam aqui no lugar do público, mas que acho que era um salto qualitativo que nos beneficiaria a todos e, sobretudo, à participação cívica e política dos cidadãos. Eu sei que nós estamos com o regimento em alteração na Comissão Eventual, mas esta recomendação tem, digamos, duas vertentes, porque há aqui uma recomendação à mesa, no sentido de apelar ao Executivo para que crie as condições para que isto seja possível, e depois tem uma recomendação que, enfim, nós com certeza vamos transportar depois para a Comissão Eventual para discussão na integração ou não desta proposta no regimento. Mas queria dar esta explicação porque eu acredito que isto levante dúvidas. Eu tive o cuidado de me informar com 2 juristas, exatamente porque eu também tinha dúvida se isto poderia ser trazido aqui à Assembleia ou seria apenas discutido na Comissão Eventual, mas ambos foram da opinião de que, sendo que existem aqui 2 pedidos, no fundo, nesta recomendação, não se perderia nada em que a Assembleia votasse esta proposta e depois fosse transitada para a nossa reunião da Comissão Eventual. Só isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Bulgarim. As suas questões envolvem resposta quer por parte da mesa, quer por parte do Executivo. O Executivo quer responder? E depois respondeu? Boa noite a todos, Sr. Presidente, os membros da Assembleia, caro público. Vou só responder aquelas 2 questões concretas que os vizinhos lhe colocaram. A questão da Academia de Santa Mar, uma pessoa que está em situação de sem-abrigo, já foi sinalizada por nós há meses à Câmara e à Santa Casa através do NPISA, está a ser acompanhada. Nós temos acompanhado a situação. Tem-nos sido dito que a pessoa não quer ser integrada em qualquer tipo de resposta. É uma situação complicada que está a ser acompanhada pelos serviços respectivos. Em relação à questão da 1º de maio, tem a ver com os contentores que lá estão, que não são recolhidos com a frequência que deveriam ser pela Câmara, mas eu iria falar nisso na informação escrita, conforme falei ontem na reunião descentralizada. Em relação à questão do metro, eu também posso falar um bocadinho de informação escrita para não estarmos aqui. Eu também pedi a esta Assembleia que revissem, de facto, o regimento, porque eu gosto muito de ouvir o Sr. eleito da Iniciativa Liberal,
mas 10 minutos para um eleito de uma força política, desculpem o reparo, neste ponto é muito tempo e tenho que dizer isto para ficar bem notado, porque nós já estamos em quase 8 meses de mandato e não temos regimento. Eu acho que tem que se verificar o regimento e tem que se acertar estas questões. Em relação à questão da reunião da mobilidade, eu já tinha pedido, já em reunião, não me recordo há quanto tempo, que o vereador tínhamos falado nesta questão, é importante o vereador vir à freguesia, falar sobre as questões, quer dos acessos novos, durante a altura da obra do metro e depois da obra ser concretizada, porque um dos problemas que a obra do metro nos vai trazer é os anos que vai haver de constrangimentos enormes para todos nós. Sejamos francos, sejamos honestos com todos. Pedimos também, temos a questão do estacionamento, que importa perceber, inclusive, eu falei isso na reunião centralizada ontem, importa perceber se aquele estudo que foi feito há uns anos está ou não atual. Parece-nos a nós que deveria ser efetuado outro por parte da Câmara, sugeri isso ontem, e também a questão da reunião da mobilidade só foi inclusive formalmente pedida ao vereador. Portanto, uma das questões que foi levantada anteriormente, essa questão já foi formalmente pedida por nós também ao vereador. Aguardamos agora a resposta e consideramos, obviamente, completamente subscrevo essa parte inteiramente, consideramos importantíssima que essa reunião ocorra, quer pela questão das obras do metro, que são importantes, muito importantes, causarão impactos durante e depois, quer pela questão da pedreira do Alvite, porque parece que está finalmente o promotor a querer pegar novamente na construção daquele empreendimento, e isso também vai implicar alterações de acessos na zona alta da freguesia, quer pela questão do que temos vindo a fazer nos últimos anos, a criação de parques para residentes, da alteração de sentidos, de alguns sentidos de rua, que importa também perceber, com esse novo estudo que entendemos que deve ser feito pela Câmara, se esse é o caminho que se deve seguir, também, e sem qualquer tipo de problemas. Bem, também acho que temos de discutir ou não quando é que fará sentido e em que zonas é que fará sentido. Isso fará sentido a entrada da EML, também acho que temos que discutir esse tema. E tudo isso são áreas do vereador Ângelo Pereira e tudo isso são temas ligados à mobilidade e tudo isso são temas que consideramos pertinentes. Nós já enviámos formalmente o pedido, já tínhamos feito em reuniões com o vereador esses pedidos e também já o formalizamos por escrito. Em relação à nossa posição do metro, eu falarei na informação escrita para não estar aqui a monopolizar os trabalhos, Sr. Presidente. Peço desculpa. Está bem, obrigada. Em relação à questão levantada à mesa sobre o encaminhamento das moções, em relação à questão apresentada à mesa sobre o encaminhamento das moções que são aprovadas, obviamente elas terão que ser publicitadas no site e em tempo em que seja possível isso vai acontecer. Em termos das consequências, aquilo que eu creio que estava a perguntar é, no caso de haver resposta para os locais onde elas estão enviadas, isso não acontece em todas, não depende de nós, obviamente, mas quando isso acontece, essa informação é remetida ao secretariado que apoia a Assembleia e a mesa dá conta dessa resposta. Foi entregue, foi recebida e muitas vezes temos algumas respostas. No momento do início a seguir, antes desta fase do PAOD, em que se faz a leitura da correspondência recebida. Ainda não tivemos resposta nenhuma. Este tipo de situações podem demorar algum tempo e pode até não ter resposta. Sempre que há resposta, ela é comunicada na reunião seguinte da Assembleia de Freguesia. É esse o procedimento que sempre aconteceu, mas que ainda não está habituado, faço questão então de transmitir. Aproveito também, uso a palavra em relação à recomendação número 5 que a Iniciativa Liberal apresentou, ou seja, o procedimento é qualquer tipo de recomendação, incluindo este tipo de transmissão, que se queira ver alterada em regimento da Assembleia, tem que ser feita a proposta por escrito em reuniões da Comissão Eventual e na primeira reunião não aconteceu e na segunda reunião para a qual
foi dado um prazo para se recepcionar as propostas. Eu comunico que, em relação a essa revisão, até à data, apenas o PS apresentou propostas de revisão. Os restantes membros que estão representados nessa comissão ainda não o fizeram, e é em sede dessa comissão que as propostas têm que ser feitas, por escrito. Se forem consideradas e aprovadas, ou o que for considerado e aprovado, retoma esta Assembleia, o regimento será aprovado em sede da Assembleia, e as alterações processuais e administrativas que daí resultam é que são depois recomendadas ao Executivo, e não de acordo com este procedimento que a Iniciativa Liberal apresentou. Não é este o circuito. É a Comissão Eventual de Revisão do Regimento que tem autonomia e terá o parecer final ou não essa revisão. Por isso mesmo, acrescento já, como Presidente dessa Comissão e representação da Comissão aqui presente, e pelos membros do PS, obviamente vamos votar contra este tipo de recomendação, porque não faz sentido. Está bem? Na ordem, quem pediu a palavra? A Filipa Sequeira, pelo PSD, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de começar por pronunciar em relação aos votos do PS, que embora ainda não tenham sido apresentados, nós vamos votar a favor. Em relação à recomendação da convocação para a reunião pública proposta pelo eleito de Iniciativa Liberal, nós consideramos que também no relatório síntese e no RNT, pertencente aos documentos apresentados durante o período de consulta pública da APA, disponibilizados, ficaram por esclarecer as ligações pedonais que são criadas na freguesia e, assim, assim como a falta de proposta de reorganização da gestão do tráfego rodoviário. Consideramos, assim, que esta falta de solução apresentada pelo Metropolitano de Lisboa leva-nos a votar a favor desta recomendação. Relativamente ao voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar a beneficiação da Estação Ferroviária de Alcântara-Mar, conforme foi referido, a Estação de Alcântara situa-se na freguesia de Estrela. Esta é a Assembleia de Freguesia de Alcântara. Não obstante pertinente o assunto em causa, o mesmo deverá ser discutido nos locais próprios, isto é, na Assembleia de Freguesia de Estrela. No entanto, se estamos a falar de uma questão de nomenclatura, por ter Alcântara no nome, então não nos podemos esquecer que todo o bairro de Alcântara Velha pertence à Freguesia de Estrela e tudo o que lá acontece é responsabilidade da freguesia. Assim como o que acontece na Freguesia da Misericórdia, no Mirador de São Pedro de Alcântara. O que acontece nestas freguesias não é imputado a esta freguesia. Se nós aqui estivermos a tomar decisões sobre as matérias que dizem respeito a outras freguesias, mais tarde não nos podemos queixar de outras freguesias tentarem tomar decisões sobre esta mesma freguesia. Nesse sentido, o PPD-PSD considera que este é um não tema para esta Assembleia de Freguesia e irá votar contra. Obrigada. Muito obrigada, Filipa Sequeira, pela sua intervenção. Mais alguém quer tomar a palavra? André Marçal, pela CDU, por favor. Como quiser. Já pediu a palavra, tem a palavra. Obrigado. Muito boa noite a todos. Muito sinteticamente, indo vou pela ordem das moções que aqui estão apresentadas. A moção do CDS, há 2 fins de semana, passei no túnel de Alcântara, porque eu ia para apanhar o comboio, por acaso depois não havia comboio, mas passei pelo túnel e era de dia e ia com a minha mulher, mas aquilo era de dia e havia mais pessoas, mas aquilo, mesmo para mim de noite era assustador passar lá.
Da forma como está, de facto, não é possível, não é sustentável. É um problema que não é recente, já houve o viaduto superior, depois já houve a intervenção da arte urbana, enfim. É evidente que eu percebo que não é uma competência da Junta, provavelmente está fora da nossa área geográfica, mas quer dizer, é ali na vizinhança, não é? Eu pessoalmente, quer dizer, congratulo este voto do CDS, porque as coisas que acontecem ali ao lado da freguesia, não é? Nós não podemos esquecer que também nos afetam a nós. E nós não estamos propriamente a demandar a Junta da Estrela, não é? Estamos a demandar as entidades competentes, que eu não sei, nem sei se quer ser, eu penso que eventualmente é o Porto de Lisboa, não sei. Eventualmente até e portanto, enfim, isto é acho que faz sentido que nós assinalemos aquele problema que ali está. Quanto aos nossos clubes e às nossas marchas, bom, quanto aos clubes, naturalmente até pelo valor do desporto intrínseco que tem, é sempre de saudar o trabalho dos clubes e destas associações, pelo trabalho que desempenham junto dos nossos jovens e dos menos jovens, e portanto temos só que nos congratular com tudo o que aqui está e também votaremos a favor. Quanto à marcha, pelo menos no nosso coração é sempre a número 1, não é? E portanto nós sabemos que em segundo lugar é fictício. Na verdade, para nós, são sempre vencedores, sempre campeões e, portanto, de facto... Aliás, os comentários que eu vi até foram bastante... Eu não sou especialista das marchas, não é? Mas relativamente aos figurinos e tudo isso, foram muito elogiados, até pela diferença e, portanto, também nos associamos a este voto. Relativamente à moção número 4, nós não podemos esquecer uma coisa essencial nas discussões do metro. O metro tem que vir para Alcântara. Não tem que vir a todo custo, é evidente, mas o metro tem que vir para Alcântara. E eu acho que todas as forças políticas estão de acordo com isso, não é? O metro tem que aqui chegar. Agora, quem vê a maquete dali da estação, a maquete, de facto, a primeira vez que vi uns desenhos, eu até pensei que não era a versão final, porque aquilo parecia uma daquelas casas do monopólio, só assim, triangular. É verdade, não é? É verdade. E, portanto, depois nós começamos a ver o estudo, tem o metro por cima, tem o Liós por baixo, há um viaduto que atravessa um edifício ali ao lado, por trás do Palácio da Cervejaria. Enfim, de facto, aquilo, basta olhar para aquilo e vermos que visualmente aquilo vai ter um impacto enorme. Depois as obras, não é? Durante todos os anos, o que é que vai acontecer ao acesso à ponte, durante as obras e depois das obras, enfim. E, portanto, sem esquecer que a questão central é que cá chega esta forma de transporte. Já agora, que esta forma de transporte depois não acabe aqui, não é? Tem que ter, não sei se a ligação é o Liós, se é outro tipo de prolongamento, mas que não acabe aqui em Alcântara. Sem esquecer isso, parece-me que é muito importante que os principais afetados pelo fecho da linha vermelha aqui, tenham a capacidade de discutir. E, portanto, esta ideia de haver uma reunião aberta, mas altamente publicitada, não é? Em que as pessoas vejam, eu estava a pensar, quer dizer, haver uma maquete no átrio da Junta, não sei se é possível, para que se consiga ter uma percepção visual, porque ninguém vai ler nenhum estudo de impacto ambiental. Não vai. Ninguém vai ler um estudo de impacto ambiental. Agora, se nós olharmos, não sei, há de haver aqui arquitetos, mas eu não sou arquiteto, olhando, não tenho, mas se vir lá em 3D, nós ficamos com uma noção melhor daquilo. É evidente que o metro tem que aqui chegar, é uma ligação essencial, é uma luta antiga, e os impactos que existem sempre têm que ser minorados. Mas isto tem que ser feito em diálogo com as populações, porque quem cá está no terreno é que eventualmente pode contribuir também para a discussão e para minimizar os impactos negativos, que são sempre menores que os impactos positivos, mas que existem. Portanto, achamos muito bem esta moção. A última, sobre a transmissão online, enfim, nós vamos votar contra, não quer dizer que sejamos contra o que aqui está, mas é única exclusivamente por uma questão formal, não é? Estando a decorrer a comissão, é lá que trabalharemos. Só com um detalhe, se a Comissão aprovar uma versão do
regimento e se depois a Assembleia aprovar a moção do regimento, depois não é para pedir o favor ao Executivo de transmitir. É para o Executivo transmitir. Claro, precisamente. Exatamente, sim, claro. Mas a intervenção desse link era uma recomendação para ver se havia condições técnicas. Sendo aprovado, as condições técnicas aparecerão. Pode não ser na primeira reunião, mas aparecerão depois. É só esse detalhe. Mas, de todas as formas, sobre esse aspecto, votaremos contra. O único justamente não é uma posição contra ou a favor a transmissão online, simplesmente não é aqui ainda este momento. Disse. Muito obrigada, André Marçal. Mais alguém quer tomar a palavra? Marisa Gargaté, pelo PS. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa, restantes membros, Executivo, eleitos da Assembleia e restantes. Como é de senso comum, o desporto e a atividade física é de extrema importância à saúde física e mental, mas não só. O desporto constitui, como todos sabem, um fator de inserção, de igualdade e de participação na vida social. E com esta moção, o Partido Socialista pretende enaltecer os diferentes clubes da freguesia, o trabalho de todos os atletas, dos dirigentes e dos treinadores. E eu vou mencioná-los porque acho que todos sabemos, portanto, sobretudo a vitória do Atlético, não é? Mas acho que é importante também mencionar os outros. Portanto, é o Atlético Clube de Portugal, o Boa Hora Futebol Clube, o Clube de Natação e Triatlo de Lisboa, o Clube Desportivo de Santo António de Lisboa e a Agronomia do Rugby. E também é importante saudarmos os clubes da freguesia, os restantes clubes, pela capacidade que tiveram de ultrapassar todas as dificuldades que ainda advém da pandemia, a capacidade que tiveram de se junto da comunidade, de se reinventarem, de não pararem ou de retomarem a atividade. O Partido Socialista também tem o voto de saudação para a nossa marcha, para a Marcha de Alcântara, e congratula-se não só pelo segundo lugar, e saúde ao segundo lugar, que como disse o eleito do PCP, mas para nós é um primeiro lugar, e eu por acaso estava a ver, estava de férias, estava a ver com amigos que não são de Alcântara e que são de outras freguesias e davam o primeiro lugar a Alcântara, até pelo figurino, pela coreografia, que foi diferente, eu fiquei vaidosa, confesso. Pronto, mas portanto, saudamos, o Partido Socialista saúda a Marcha de Alcântara pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação ao longo de todo o ano. Acho que até o próprio mote, portanto, de tempos difíceis exigem momentos doces. São momentos que trazem alegria, que trazem esperança em tempos menos bons, não é? Saímos de uma pandemia, entramos numa guerra, portanto acho que é sobretudo isto, e que Alcântara ficou extremamente feliz, a população de Alcântara, a freguesia ficou extremamente feliz com este segundo e para nós primeiro lugar. Portanto, é um voto de saudação para a Marcha de Alcântara e para a Sociedade Filarmónica Alunos de Esperança. Muito obrigada. Muito obrigada, Marisa. Segue-se Emanuel Proença pelo CDS. Senhora Presidente da Mesa, restantes membros da Mesa, Senhor Presidente da Junta, restantes membros do Executivo, membros eleitos e senhores, enfim, alcatarenses e outros presentes. Cumprimento-vos, digo-vos boa noite e sem prejuízo do Hugo já ter feito aqui alguns comentários em relação portanto, ao nosso voto, que neste caso está para ser votado. Gostaria só de fazer aqui 2 ou 3 apontamentos que me parecem relevantes, designadamente depois das intervenções que foram feitas até agora. Antes de mais, temos que saber ler, designadamente ler português, não é? E, portanto, quando nós referimos
no parágrafo 4º, que não descuramos a presumível confluência com outras autarquias, é porque estamos a assumir efetivamente que poderá haver ali efetivamente. Aliás, nós tivemos o cuidado de ir ver qual é o mapa que está em vigor na Câmara Municipal de Lisboa e ver a fronteira. E, portanto, percebemos que há ali uma interpretação que pode ser muito formal, não é em Alcântara, mas há outras interpretações possíveis e, neste caso, o que interessa é que o nome de Alcântara está ali. Eu vivo em Alcântara, eu defendo Alcântara e, portanto, para mim, sim, não é um não-tema, é um tema. Portanto, cabe a cada um depois fazer as interpretações que quiser, mas eu defendo Alcântara e, portanto, esta é a via que eu achei que devia de defender Alcântara. Aliás, quem passa lá não diz que aquilo é na Estrela, não diz que aquilo é na Misericórdia, diz que aquilo é em Alcântara. A propósito disso, gostaria de partilhar convosco que já corre nas redes sociais alguns vídeos. Um deles tem 10 dias, pertence a uma utilizadora do TikTok que se chama Inês de Ayala e, para além de serem 20 segundos, posso comentar convosco que já tem em 10 dias cerca de 130 mil visualizações. Para além disso, o número total das reações ao vídeo já são superiores a 7.000, portanto a 7.000, dos quais 6.309 são gostos ou likes, 152 comentários com réplica que chega aos 500, 248 estados de favorito e reencaminhado 253 vezes durante 10 dias. E, portanto, eu tive a oportunidade de estar a ver, não os 500 comentários, mas estive a ver que aquilo só refere a Alcântara, não refere Estrela. O simples cidadão não sabe onde é que é a fronteira. Importa, sim, perceber que o nome de Alcântara está a ser posto em causa. E, portanto, seja a Alcântara, seja a Estrela, seja quem quer que seja, alguém tem que fazer alguma coisa. E o intuito destas reuniões é trazer os assuntos para quem não faz nada durante 10 anos, se é a Estrela, então que faça. Já que não fazem... Aliás, eu não percebi muito bem a intervenção da senhora eleita do PSD, não sei se é por alguma relação contratual que existe neste momento com a junta em questão, ou se simplesmente tem convicção do que está a dizer. Porque o que está aqui em causa é o nome de Alcântara. E, portanto, vamos defender Alcântara. Cumprimento-a pelo texto, aliás, por quem escreveu o texto. De qualquer forma, nós, convictamente, repito, defendemos que está ali o nome de Alcântara e a imagem de Alcântara. Relativamente, enfim, a outros pormenores, como Alcântara Velha ou Freguesia da Misericórdia, é assim, nós podemos falar das freguesias todas, mas aqui importa Alcântara. E, portanto, o nome de Alcântara tem que ser defendido por todos. Por fim, em relação às propostas do PS, eu realmente elogio-vos porque eu ia fazer qualquer coisa no mesmo sentido. Vocês anteciparam-se muito bem. Cumprimento-vos, principalmente no que diz respeito ao desporto e à questão das marchas, porque não só Alcântara usufruiu disso, como, enfim, a cidade de Lisboa e Alcântara levou o seu nome ao país inteiro através da RTP. E, portanto, cumprimento-vos, sendo que, se me permitem, deviam ter ido um bocadinho mais longe, talvez, no que diz respeito, enfim, à marcha de Alcântara, porque de facto merece ser cumprimentada formalmente, mas depois na prática acho que, não sei, como desenvolver um apoio mais específico. Bem sei que o Sr. Presidente e alguns membros, a Ana, estiveram presentes durante os ensaios e, portanto, também vos cumprimento por isso, porque acho que é muito importante o Executivo estar presente e, portanto, estamos de acordo com as propostas. Em relação à iniciativa liberal, nós acompanhamos o que foi dito aqui, quer por o membro eleito do PC, quer também pelo Sr. Presidente, e, portanto, achamos que neste momento, muito embora faça sentido o que está aqui escrito, está a ser desenvolvido, portanto, o tema em sede própria, designadamente nas reuniões de comissão, da comissão eventual. Se assim o não fosse, pois bem, poderia-se haver aqui alguma outra interpretação. Relativamente à questão do metro, achamos que é importante qualquer tipo de esclarecimento, todos os esclarecimentos, porque depois já poderá ser tarde. E, portanto, é isto que nós temos a dizer em relação às propostas e, independentemente de tudo, cumprimentamos por mais uma vez haverem tantas propostas para serem analisadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Emanuel. Cristina Campos, pelo PS, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar por fazer um apontamento relativamente a esta recomendação do CDS, aqui designada por voto para incitar, e começo por referir a bondade do conteúdo, que efetivamente todos nós concordamos com aquilo que está plasmado nos vários pontos. Eu própria, como cidadã, gastei muitas horas do meu tempo na requalificação do túnel de Alcântara, como freguesa de Alcântara, por considerar que era tão vergonhoso aquele túnel de Alcântara que nos envergonhava a todos e, portanto, como cidadã, passei lá muitas horas nessa requalificação, a pintar, muitos sábados à tarde, exatamente por considerar que aquilo fazia parte do meu território. Contudo, têm sido feitos vários esforços pela Junta de Freguesia de Alcântara para alterar essa situação, já não é de agora. E o que é certo é que parece um equívoco, efetivamente, apresentar esta moção na Junta de Freguesia de Alcântara, porque no ponto 6, por exemplo, quando dizem, para além do péssimo retrato da insegurança que este cenário motiva, e é a própria freguesia que está em causa, de facto é o nome da freguesia que está em causa, mas provavelmente estão a referir-se à Junta de Freguesia de Estrela, a qual tem a jurisdição e a competência deste território. Eu compreendo o poder das redes sociais, os TikToks, os médias, eu compreendo isso tudo. Mas, efetivamente, como boa cidadã, eu agora, quando chegar a casa, vou ver esses apontamentos ao TikTok e vou referir, clara e explicitamente, que o túnel de Alcântara e o túnel ferroviário pertencem à freguesia de Estrela, que, por acaso, é presidida por um eleito dos novos tempos. Não há dúvidas. O que significa que, quando o Emanuel, posso tratá-lo assim? Quando o Emanuel refere que no ponto 4 diz que, sem descurar a presumível confluência com outras autarquias, efetivamente não há aqui presumível confluência. Isto é claramente a Junta de Freguesia de Estrela. E estamos, com certeza, a reportar-nos à anterior jurisdição, antes das alterações, em que o túnel de Alcântara pertencia efetivamente a Alcântara, o balneário de Alcântara, que é no topo da Infante Santo, pertencia à freguesia de Alcântara, a estação ferroviária pertencia à freguesia de Alcântara. Com certeza, põe-se aqui neste momento em causa a possibilidade de os alcantarenses recuperarem o espaço que lhes é devido. Com certeza, podemos começar a pensar nisso. E então, túnel de Alcântara, pertence à Junta de Freguesia de Alcântara, vamos embora, vamos trabalhar para podermos melhorar, ainda que com o metro, com a chegada do metro, essa situação com certeza vai ser mitigada. Portanto, pensamos que, efetivamente, nós concordamos com este conteúdo, com os considerandos, que estão aqui explicitados, mas, e eles são uma preocupação de todos aqui nesta Assembleia. Contudo, quando nós aprovamos uma recomendação, uma moção, o que quer que seja, nós aprovamos simultaneamente os considerandos e as deliberações, pelo que nós não podemos concordar em aprovar uma recomendação, um voto para incitar, em que há ambiguidade e incorreções que de todo modo não são motivo para o PS poder aprovar este voto para incitar. Obrigada.
Muito obrigada, Cristina. Pedro Silva, pelo PS, por favor. Olá, boa noite ao público, boa noite à mesa, boa noite ao Executivo e boa noite aos presentes na Assembleia de Freguesia. Bom, eu vou aqui só falar aqui sobre a recomendação para a convocação de uma reunião. Depois daquilo que foi apresentado pelo Presidente, parece-me que a ação já está tomada, portanto, esta recomendação não deixa de fazer muito sentido porque a ação está tomada, portanto, já não enquadra-se nesta deliberação da Assembleia, quanto muito podia ser um voto de saudação pela ação que o Executivo já teve. Aqui parece-me que há uma tentativa de usurpar da parte da Iniciativa Liberal uma ação tomada pelo Executivo PS. Por esse motivo vai ser chumbado. Muito obrigada, Pedro Silva. Mas alguém quer tomar a palavra sucintamente e rapidamente? Pedro Henriques, rapidamente, por favor. Muito rápido. Eu estou na disposição de retirar esta recomendação sobre a transmissão online e passá-la diretamente para o regimento. Eu vinha preparado e, como disse o Sr. Presidente, eu fiz o trabalho de casa, consultei 2 juristas sobre esta matéria que foram unânimes em que esta recomendação poderia ser apresentada a esta Assembleia. Se o entendimento da Assembleia for diferente, o texto está preparado para ser entregue para a comissão eventual, porque o texto foi feito, inclusivamente, de forma que pudesse ser aprovado, se a Assembleia assim o entendesse, e não sendo assim, portanto, eu não tenho nada a opor a que a recomendação suba à comissão eventual e, portanto, posso retirá-la da Assembleia sem qualquer... Então, significa que esta recomendação, com o número 5, será retirada à votação, é isso? Ser retirada e passa, então, para... sobe, então, à comissão eventual. Recordo apenas que para passar à comissão eventual de revisão do regimento tem que ser enviada com o texto correspondente para constar no regulamento, não neste formato, com a adaptação. Faço-lhe chegar por e-mail essa recomendação então e tratamos deste assunto então dentro da comissão eventual, por nós, então, a Iniciativa Liberal não tem qualquer problema. Sendo que a próxima reunião vai ser terça-feira, dia 28, agradeço que seja enviada até amanhã, pode ser? Assim será. Obrigada. Só uma pequenina nota. Sr. Presidente, o regimento que está em vigor e que me dá 10 minutos, ou 9 minutos para ser mais preciso, no PAOD, foi aprovado pelo seu partido. E, portanto, estamos neste momento a rever o regimento. Eu acharia era estranho que em 4 assembleias por ano o Sr. Presidente não tenha paciência para me ouvir durante um ano 40 minutos. Porque se for 10 minutos por sessão, são 40 minutos por ano. Fico um bocadinho surpreendido. Aliás, ontem na reunião que estivemos da Câmara, o vereador do Partido Socialista foi bastante incisivo com o Presidente Carlos Moedas por uma situação semelhante. Portanto, eu quase podia fazer minhas as palavras do vereador do Partido Socialista sobre essa matéria. Acho que é um bocadinho a despropósito, mas não faz mal. Eu aproveito para recordar ao Pedro Henriques que já hoje já ultrapassou esses 10 minutos e nas reuniões anteriores também. Só para recordar. Exatamente, apenas no PAOD. Já nem me refiro à restante parte da reunião. Precisamente. Ora bem, retirando a recomendação número 5, vamos votar uma a uma. Voto para incitar, número 1. Quem vota contra? Número 1. Voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar pela beneficiação da Estação Ferroviária de Alcântara Mar, apresentada pelo CDS. Estão todos prontos para votar? Sim? Pronto. Quem vota contra, por favor, novamente? Quem se abstém? Quem vota a favor? Exatamente. Foi chumbada com 8 votos contra, 7 do PS e 1 PSD,
e 4 votos a favor, 2 CDS, uma Iniciativa Liberal e um CDU. Confere? Sim? Voto de saudação número 2. Voto de saudação, desporto em Alcântara. Quem vota contra? Retifico. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Documento número 3, voto de saudação à Marcha de Alcântara e à Sociedade Filarmónica Alunos Esperança. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Documento número 4, apresentado pela Iniciativa Liberal, a recomendação para a convocação da reunião pública extraordinária para a apresentação da informação por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Posso fazer uma recomendação também, já agora, que os títulos sejam mais concisos, mais objetivos e que sejam acompanhados também de intervenções igualmente objetivas e concisas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi chumbada com 8 votos contra, 7 PS e 1 PSD e 4 votos, com 4 votos a favor, 1 Iniciativa Liberal, 2 CDS e 1 CDU. Votou? Peço desculpa, então, votou também. Então não são 8 contra, mas 7 PS. Obrigada, Filipe. 5 votos a favor e 7 contra, mas foi reprovada. Antes de prosseguir com a ordem de trabalhos, não quis interromper o assunto. Um dos elementos do PS justificou quase ao momento do início desta reunião a sua ausência por elementos da família estarem com Covid, nomeadamente o João Pedro Uva, e dado o momento ter sido tão próximo do início desta reunião, não foi possível proceder à sua substituição e, portanto, o assunto não foi para a deliberação desta Assembleia, mas está justificada a sua falta. Prossigo então com a ordem de trabalhos e vamos iniciar então o ponto 1, apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de maio a junho do presente ano, nos termos da linha E do número 2 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado e anexado à lei número 75/2013 de 12 de setembro. O Sr. Presidente quer intervir neste ponto? Boa noite mais uma vez novamente. Só 2 notas. Obrigado, Pedro. Eu tenho sempre um gosto ouvi-lo e teremos muitos anos para nos continuar a ouvir mutuamente. Ouvir e escutar mutuamente é sempre importante. Eu não vou fazer o número que o Presidente Moedas fez quando essa ação do vereador do PS foi fazer aqui um número, foi fazer lá um número de vitimização, não vou fazer. Mas também devo dizer que não foi só o vereador João Paulo Saraiva que exerceu o seu direito de falar longo, também o seu vereador do PCP abusou desse, entre aspas, desse direito, portanto, só para repormos aqui a verdade. Também só aqui, em tom de brincadeira, não sabia que o Emanuel era fã do TikTok, registro aqui um momento. E também queria só deixar aqui uma nota, também em tom de brincadeira, mas também, e não é algo que me compete, mas eu, a bem da condução dos trabalhos e a bem destes anos que ainda temos, eu não posso deixar de referir uma coisa que o Emanuel aqui disse, que eu acho que foi
Foi um exagero que foi referir o sítio onde a Filipa trabalha. A Filipa, de facto, trabalha na freguesia da Estrela, mas isso não condiciona nada a sua ação enquanto eleita desta freguesia. O André, não sei, não faço ideia onde é que trabalha. Sei que provavelmente a greve do CP tem alguma coisa a ver com o PCP, veja lá essa questão das greves, mas em tom de brincadeira também. Mas dizer-vos também, o Pedro é presidente da Casa Sol, eu acho que isso não é para aqui chamado, como é óbvio, e eu não levem mal o reparo. Estou a dizer que todos temos funções além dos eleitos. E o Emanuel referiu a questão da Filipa trabalhar na freguesia da Estrela. E eu, bem, com uma boa vontade enorme, eu espero que isso não seja uma prática a partir de agora, porque acho que não é, acho que foi um exagero. Permita-me que lhe diga isto, Emanuel, acho que foi um exagero e acho que a Filipa esteve aqui, foi a primeira intervenção que fez desde que foi eleita. Acho que é legítimo, com toda a legitimidade. Nós, como vimos, até não concordamos com parte da sua intervenção, mas que parecendo que essa parte foi um exagero, e eu sou membro desta Assembleia já há bastante tempo. No primeiro mandato houve aqui algumas assembleias conturbadas, de facto com situações muito complicadas. Depois dos últimos mandatos tem corrido sempre tudo bem. Eu esperava que, pedia-vos a todos algum bom senso, porque acho que são questões onde trabalhamos fora daqui, acho que não tem a ver com a nossa ação aqui. E perdoa-me, Sra. Presidente, por esta ação, mas eu quis, com este tom de brincadeira, fazer este apontamento. Dizer-vos que a informação escrita do Presidente deste trimestre tem várias situações. Quero-vos dizer que foi a participação da Junta de Freguesia naquilo que foi a primeira iniciativa promovida pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que é simultaneamente Presidente também da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, que promoveu a primeira Assembleia Municipal para Crianças, com todas as freguesias. Nós tivemos representados, salvo erro, por uma criança do Colégio Ave Maria e outra da Francisca Ruda. Todas as escolas da freguesia participaram na seleção, todas estiveram presentes nessa ação. Acho que foi uma cerimónia muito interessante no âmbito daquilo que é a participação, de fomentar a participação dos mais novos da atividade política, e quero aqui destacar essa atividade. Nós também, obviamente, como calculam, este é os meses das festas, é os meses de apoiar os nossos clubes no final das suas temporadas, aliás, como uma moção que foi aqui apresentada hoje, espalha bem aquilo que é o trabalho dos clubes da freguesia. Nós fazemos o nosso apelo, apoiamos-los, como sempre apoiamos, mas eles sim são os grandes heróis dos resultados que têm. E destaco apenas destaco só o do Boa Hora, porque estamos a falar no melhor resultado de um clube de handball a nível da formação que tiveram, que foi extraordinário. Não minimizando os outros, obviamente, quero destacar aqui o do Boa Hora, que era um clube que até há pouco tempo não tinha formação na área do handball, que a criou, um pouco antes da pandemia. Na pandemia a soube cuidar, a soube fazer crescer, soube envolver os pais, os miúdos, a comunidade, e quero destacar de todos aqui o Boa Hora, nessa parte da formação, que parece-me que foi um exemplo daquilo que queremos, que continua a ser o trabalho efetuado pelos clubes da nossa freguesia. Em relação à marcha, eu acho que devíamos ter ficado em primeiro, mas pronto, lá ganhou a Estrela, para que chatice, lá ganhou a Madragoa, mas mais do que ganhar, eu acho que foi mais uma vez o envolvimento de todos, dos marchantes, dos comerciantes que apoiam a marcha, das pessoas que vão ver a marcha na avenida, que vão ver a marcha no pavilhão, das pessoas que veem a marcha na televisão, quer com amigos, que sejam de Alcântara ou não, mas que gostam. E este ano, então, de facto, Alcântara estava muito doce, estava muito bonita e teve uma excelente atuação. E acho que foi de inteira justiça a moção que foi aqui apresentada. E devo-vos dizer que, mais eu e a Ana, que somos ali quase os padrinhos secretos da marcha, não é? Como eles dizem, fazemos-lo com muito cansaço, porque são muitos ensaios e nós não falhamos a quase nenhum. Eles, por brincadeira, até lá na folha de apontamentos tem lá o nosso nome para dizer se faltamos a algum ensaio ou não. Acho que faltamos a menos ensaios do que alguns marchantes, mas fazemos-lo com gosto, porque sentimos que a nossa presença é importante e mostramos a todos os elementos da marcha que a freguesia está com eles. Não o fizemos este ano, fazemos-lo já desde que cá estamos. Portanto, como calcula-se que nos quiserem encontrar durante os meses de abril, maio e junho, a irem aos ensaios da marcha, lá estamos nós a assistir e a bater palmas e a incentivar e a cumprir o nosso papel enquanto freguesia. Dizer-vos que também já tivemos uma reunião
com a vereadora do urbanismo, que discutimos vários aspectos com ela, várias situações com a senhora vereadora, entre as quais os terrenos da Sidul e outras situações que entendemos importantes da freguesia, como a requalificação da travessa do Gestal, Rua do Gestal e Filipe Vaz, que estava prevista após a conclusão da obra do Rio Seco, como obra seguinte a concretizar naquela zona. Falámos sobre várias questões ligadas, nomeadamente, a obras concessionárias que, vou-vos dar um exemplo, ainda há pouco tempo fizemos uma obra aqui na Rua dos Lusíadas, uma semana depois, sem sabermos sequer que o iriam fazer, estava a CME a esburacar uma obra que tinha acabado de ser realizada. Isso tem a ver com o facto da Câmara não comunicar com as freguesias este tipo de situações. É uma situação para nós grave. Nós, inclusive, no grupo de trabalho que temos com as 24 freguesias, estamos a tentar que essa competência passe para a ajuda de freguesia, quer pela questão financeira do aumento da receita, quer pela facilidade de fiscalização que as freguesias têm, fiscalização e de autorização e de monitorização deste tipo de situações. Foram discutidas também mais alguns temas com a senhora vereadora, que, obviamente, quem tiver interesse, podemos enviar por escrito depois essas questões, para não estar aqui em pormenor a falar sobre todas elas. Em relação ao processo de vacinação, fomos informados pela Saúde que pretendem continuar, pelo menos até ao final do ano, com a utilização do centro de vacinação do Pavilhão da Ajuda. Informalmente percebi que, pelo menos até março do próximo ano, vão pedir. Aquilo que eu falei, aquilo que transmiti ao diretor do ACE Ocidental e também ao seu vereador, é que neste momento nós precisamos de saber o final. Nós precisamos que nos digam qual é que é obviamente continuamos a ceder, é importante, ainda por cima agora vai haver com uma nova vacina que se prevê disponível um novo processo de vacinação para todos, mas nós precisamos de perceber, não pode ser ad eternum, obviamente, a assistência do pavilhão. O pavilhão tem para efeitos desportivos e outros efeitos que tão importante é para os clubes da freguesia, portanto, precisamos que nos digam até quando e para que nos organizemos também no planeamento daquilo que é a época desportiva prevista para o Pavilhão da Ajuda. Dizer-vos aquilo que foi os temas da reunião descentralizada de ontem, que eu referi junto do Executivo Camarário. Começo por um que me parece óbvio. Sempre existiram problemas com a higiene urbana, mas é consensual que nos últimos meses tem piorado bastante, não só em Alcântara, mas por toda a cidade. Esse foi um tema que foi referido ontem. Tem havido falhas consecutivas, quer na recolha, há pouco, dos contentores de 1.100 metros cúbicos, como aqueles que estão no 1º de Maio, que há pouco referi, mas tem havido falhas na recolha em vários giros, por vários pontos da freguesia, por vários pontos da cidade. Isso é algo que nos está a preocupar, porque é algo, obviamente, que depois tem consequência também naquilo que é o trabalho da Junta, da varredura das ruas. Uma vez que o lixo não é recolhido, o que acontece? O lixo é espalhado por toda a rua, os cantoneiros passam e fazem o seu trabalho, mas 10 minutos depois parece que não passaram, e isso é um problema que se tem sentido não só em Alcântara, mas também por toda a cidade, referindo esta questão ontem. Referi também duas questões que estamos a aguardar concretização. Uma, as medidas da calmia da travessa do Gestal, que já tínhamos pedido há bastante tempo, inclusive o Departamento de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa já tem um projeto de execução dessas medidas de calmia de trânsito na travessa do Gestal. Estamos a aguardar já há cerca de um ano, tivemos esse estudo, em setembro, há cerca de 8, 9 meses, que a Câmara Municipal de Lisboa executa essa obra. Estamos a falar de uma obra pequena, são pequenas obras, são aquelas pinturas do pavimento, são pequenas lombas, são pequenas medidas de calmia de trânsito que resolveriam o problema a perigosidade da travessa do Gestal que se tem atualmente. Referi essa questão ontem na reunião descentralizada. Referi também a questão da Rua Jau. A Rua Jau, como se recordam, foi alterado o sentido de trânsito, até no âmbito daquele estudo que foi feito já há uns anos sobre a possibilidade de algumas ruas da freguesia passarem a ter só um sentido e com isso permitirem mais estacionamento em Espinha e também reduzir o número de viaturas por essas artérias. A Câmara ainda não nos indicou o resultado da monitorização que supostamente fizeram, mas está à vista de todos que não corre mal, não cria entropias na calçada da Tapada, portanto é uma solução que parece que pode continuar, mas agora é preciso efetivar a obra, é preciso efetivar o reperfilamento dos passeios, é preciso efetivar toda aquela parte que foi só pintada e que tem que ser reperfilada aquela rua, e feita essa obra, questionei também e alertei o Executivo Camarário para essa questão. Em relação à questão de equipamentos necessários da freguesia, lembrei o Executivo
que o Centro de Dia Intergeracional foi o equipamento que a Câmara Municipal se comprometeu, por quase unanimidade, quando a aprovação do PUA, como um equipamento que era necessário para este território. Ainda não está concretizado. Nós já tínhamos sinalizado ao Executivo anterior e já sinalizamos também a este Executivo duas possíveis localizações de terrenos municipais em que pode ser construído este Centro de Dia Intergeracional e também já tínhamos referido anteriormente em reuniões com o atual Executivo sobre esta questão. Também referimos, e foi um ponto comum, que é um ponto comum do programa que seu vencedor das eleições autárquicas para a freguesia, que era simultâneo com o programa também dos Novos Tempos para a Câmara Municipal de Lisboa, que era a criação de espaço cultural em cada freguesia. Também tive a oportunidade de relembrar ao Executivo Camarário que esse espaço já foi identificado como um espaço, como uma oportunidade de recuperação, que é lá em cima, no bairro do Alvito, o espaço onde está a Lanterna Mágica, onde está o Ginásio Clube do Alvito, onde está a Associação Miau, para ser recuperado, para ser integrado e para ser devolvido à comunidade como um espaço cultural para todos aqueles que queiram utilizar enquanto espaço de co-work, espaço de utilização para desenvolverem o seu trabalho artístico e potenciar todas essas atividades. Referi-te, obviamente, a questão do metro. A questão do metro para nós é fundamental. Eu, há pouco falava-vos da questão do impacto. O impacto, obviamente, é algo que nos preocupa a todos. Eu não era como o CDS que defendia as 30 estações de metro, mas defendi sempre o metro. Eu ainda tive a oportunidade de dizer, na reunião que houve sobre o metro em Alcântara nesta semana, aliás, na segunda-feira, que eu recordo-me que em 2014 pedi uma audiência à administração do metro, porque obviamente considerei, enquanto autarca, que era importante perceber e transmitir à administração do metro a importância e a preocupação de não haver transporte pesado de passageiros no nosso território, na nossa freguesia. Eu recordo-me e lembrar-me-ei sempre da resposta que me foi dada. Presidente, temos imensos estudos, imensos projetos, falta vontade política, falta dinheiro. Quando isso acontecer, os técnicos que escolham, isso será para avançar. Felizmente avançou. A questão do PRR, obviamente, foi essencial para que isso acontecesse, senão, obviamente, não ia acontecer. Quer a expansão ao Ocidente, quer a expansão ao Oriente, até Loures, são as duas obras que estão inseridas no PRR. Ora, obviamente que isso reduz o tempo da consulta pública, da discussão, mas não reduz o tempo da nossa opinião. Portanto, nós somos totalmente favoráveis a todas as sessões de esclarecimento, de participação, de envolvimento que devam ser feitas. Achamos que elas devem ser feitas o mais rápido possível. Porque, obviamente, que se pretende lançar o concurso de concessão e execução até ao final do ano, tem que haver o projeto já feito e já a ideia concebida. Portanto, achamos que elas devem ser feitas rapidamente. Nós tínhamos pedido, desde a primeira reunião que tivemos com o Metro, que foi em dezembro do ano passado, e depois tivemos uma em janeiro, quer num sítio, quer numa, quer noutra, pedimos logo esta sessão de informação à população. Foi-nos dito que só seriam realizadas nos territórios após a apresentação da sessão pública da questão do impacto ambiental. Nós transmitimos estas questões todas, quer à Câmara, quer ao Metro, porque, obviamente, a responsabilidade da obra da linha vermelha é do Metro, mas a Câmara também tem aqui responsabilidades efetivas e queremos, obviamente, que se trabalhe em conjunto, porque isto quem acha que isto vai ser só rosas até chegar ao Metro não vai ser muito complicado. Estamos a falar provavelmente da maior obra que tivemos na nossa freguesia, desde que o Caneiro foi tapado e desde que a ponte 25 de Abril foi construída. Portanto, eu não me lembro nem de uma nem de outra. Mas sei que vou passar por ela, vamos todos passar por ela. Portanto, tudo o que for medidas de condicionamento de trânsito, alternativas de trânsito, estaleiros de obra, tudo isso tem que ser articulado com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal para minimizar os impactos que, caras e caros, vão ser bastantes na vida de todos nós até estar executada a obra. Em relação à obra em si, há 3 coisas que eu quero aqui notar. Eu não sou pessoalmente grande fã da estação, mas também, como não sou arquiteto e não percebo muito disso, também não quero cometer aqui. Eu ouvi na sessão que
que o edifício que parece enorme, afinal é mais baixo que a Igreja de Alcântara. Aqui a Elsa pediu ao Metro que fosse enviada uma maquete do projeto em tamanho real. Nós, depois de falarmos com o Metro, pedimos isso. Assim que nos seja enviado, vamos fazer aquilo que o André sugeriu, que é colocar de sítio público para que todos possam, pelo menos aqueles como eu, que não percebem muito disso, não é? Como o André, possam ver ali o projeto. Preocupa-me uma questão que também referimos, quer em dezembro, quer em janeiro, ao Metro. Uma estação daquela dimensão, naquele território onde vai ser construída, preocupa-nos algum tipo de utilização que possa ser dada daquela estação. Alertamos logo a Câmara, e sobretudo os direitos sociais da Câmara, para uma atenção especial, uma vez que aquele tipo de estação é propícia, e ainda há pouco discutíamos, apesar de ser na Estrela, tudo bem, a questão da passagem de Alcântara, da passagem subterrânea. Eu também alertei a Câmara para a possibilidade de acontecer algo semelhante numa estação aqui tão perto. E depois há duas questões que para mim são importantíssimas. E eu já discordava do Executivo anterior nela, já tentei sensibilizar este novo Executivo da mesma, que é, eu acho que temos que aproveitar o Metro chegar a Alcântara para que se construir um novo acesso à ponte e retirar aquele acesso que existe. E retirar o acesso, quando digo retirar o acesso, é retirá-lo na totalidade. Existe, já sensibilizamos, informalmente já nos foi dito, que ficará só para autocarros, só para transportes públicos. Mas, caros e caros amigos, eu quero continuar a insistir com esta situação, porque aquele espaço do acesso à ponte em Alcântara dividiu a freguesia de Alcântara há 60 anos, a quando da construção da ponte 25 de Abril. E se essa grande obra dividiu a freguesia, esta grande obra que agora, no nosso tempo, vai ocorrer, pode voltar a unir a freguesia e pode criar uma nova malha urbana, um espaço verde com ligação ao Monsanto, unindo aquilo que foi dividido há 60 anos, criando, e existe solução para isso, um novo acesso à ponte a seguir às bombas da Repsol, que para nós não tem impacto algum e que, além da questão de permitir unir a freguesia, retira também grande parte do trânsito de atravessamento aqui desta zona, que nos parece a nós uma boa solução. Temos-la defendido, já a defendíamos no mandato anterior, com o Executivo anterior, que ainda não tínhamos conseguido a questão dos autocarros, porque parece que até os autocarros têm que passar para o novo acesso. Recuperar, unir a freguesia. Se vocês repararem, quem conhece a freguesia, quem só para o Monsanto, repara que aquela ponte que liga aqueles dois prédios que estão do lado do Jacinto, são prédios iguais aos que estão deste lado. Foi aí que a freguesia foi dividida. E se há 60 anos assim teve que o ser, também agora, 60 anos depois, entendemos que assim o deve ser, repor essa situação e criando, obviamente, uma nova malha urbana e uma ligação, e um espaço verde, ligação ao Monsanto. Nós estamos muito claros nesta posição, já o éramos e continuamos a ser. E já o transmitimos também à senhora vereadora do Urbanismo e ao senhor vereador da Mobilidade. Outra questão que para nós é fundamental é a questão do Lioz. Senão não há parques de estacionamento que cheguem se isso não acontecer. Reparem, a virtude da expansão da linha vermelha com o Lioz significa que quem mora em Oeiras, significa que quem mora em Cascais pode utilizar o transporte público, pesado, passageiros, que é o metro, que é o Lioz. E pode não trazer o carro para a cidade de Lisboa, que eu acho que isto também é comum a todos. Nós todos temos noção que não podem entrar tantos carros na cidade de Lisboa. Agora, imaginem, a linha vermelha é construída, não é construído o Lioz ao mesmo tempo, o que é que acontece? Podemos pedir para o estacionamento, também acho que sim, mas não há sítio suficiente para o número de lugares que temos que construir para o impacto que isto vai ter. E agora, há aqui uma coisa muito simples, a responsabilidade da construção do Lioz é da Câmara Municipal de Lisboa e é da Câmara Municipal de Oeiras, porque vai ligar o Val do Jamor até à estação de Alcântara. Portanto, eu não sei se está inscrita nos fundos do PRR ou não. Eu tenho, quer o Presidente da Câmara, quer o Sr. Vereador da Mobilidade, e formalmente dizem-me sempre, David, não se preocupe, que está calculado, que vamos construir. Agora, isto não é uma coisa que se possa tratar desta maneira, e nós temos que pressionar e temos que falar sobre isto. Porque, para mim, há vários problemas, e há várias situações, e temos que participar e temos que dar a nossa opinião. Mas, para mim, o maior problema é este. Que ninguém pense que chegar à linha vermelha a Alcântara sem a continuação para Oeiras
Isto vai ser um problema enorme que nós vamos ter. Portanto, eu defendo, tenho defendido, tenho dito, em privado, em público, se cada vez tenho a oportunidade, o LIOS e a linha vermelha têm de ser construídos em simultâneo. Isso, se há tema, eu penso que isto nos podia unir a todos, enquanto membros da Assembleia. Eu, inclusive, até acho que foi o Pedro que me sugeriu ontem, em tom de brincadeira, eu acho que há aqui coisas que nós podemos até fazer moções em conjunto, porque são temas que nos preocupam todos. Podemos até discordar se vem por ali, mas há o LIOS, o novo acesso, a preocupação com as obras, com os estaleiros, com as alternativas de acessos, isto preocupa-nos a todos. Nós vamos ter que fazer uma Assembleia de Freguesia brevemente, por causa do ponto seguinte que eu vos vou explicar, e acho que nessa Assembleia, não sei se é possível ou não, porque é extraordinária, isso que provavelmente não é, mas podíamos trabalhar em conjunto e fazer uma moção de todos sobre este tema e lançava este desafio aqui a todos os eleitos. Dizer-vos, falar agora das questões dos contratos de delegação de competências, em que ponto é que estão, os passados, falar-vos um pouco da reforma e falar-vos um pouco dos contratos de delegação de competências de mandato. Todas as pendências que estavam pendentes, e que eu, perdão a redundância, e que vos falei em assembleias anteriores, foram aprovadas já em reunião de Câmara. Contudo, ainda não foram efetivadas, por isso é que ainda não temos aqui a Assembleia, ainda não o podemos trazer, porque ainda não nos foi enviado. A Câmara Municipal de Lisboa entendeu que não basta o tempo todo que tiveram para resolver o problema, entenderam que é preciso fazer um momento bonito, provavelmente, e será, em que dia 6 de julho todos os presidentes de junta vão ter com o seu presidente aos passos do Conselho e assinam e tirarão uma fotografia bonita, obviamente, desse momento, mas são mais dias que o problema está por resolver, porque só depois de nós termos os contratos é que podemos tratar das assinaturas e receber os respectivos valores. O único valor que foi resolvido até agora foi o valor pendente até abril do centro de vacinação, não sendo, ficando já maio e junho pendente, já formamos a Câmara dessa situação, que também não percebemos porque é que não foi resolvido, mas dá-vos nota destas situações. E por causa disso vamos ter que fazer uma Assembleia, serão convocados, será uma Assembleia extraordinária, com prazo, obviamente, de convocação mais reduzido, assim que a Câmara nos enviar todos os protocolos já aprovados em Assembleia Municipal, enviaremos a convocatória e será uma Assembleia rápida, só para esta questão, que estou desde já a explicar. Referi também ontem, na minha intervenção na Assembleia Descentralizada, de problemas, de questões que têm que ser resolvidas no que diz respeito à reforma administrativa. É indiscutível a reforma administrativa e as mais-valias que trouxe para todos os territórios. Porém, há questões que têm que ser resolvidas, desde logo a questão do arvoredo. O valor que foi passado para as freguesias para tratar do arvoredo é manifestamente insuficiente. Não vos quero mentir, mas o valor que nos foi transferido acho que não chega a 3 ou 4 mil euros por ano para tratarmos do arvoredo todo. Portanto, para terem noção, e obviamente com outros valores que nós não precisamos de gastar tanto como a Câmara nos enviava na altura, portanto também tem compensado. Agora, a diferença é muita. Essa é daquelas que tem que ser resolvido, até porque a Câmara assumiu, salvo erro até ao próximo ano, que a responsabilidade, quando cai um tronco de uma árvore, quando cai uma árvore é do Executivo Municipal, mas, a menos que renovem, de lei a competência passa a ser nossa, e nossa do Executivo, vossa não, mas nossa do Executivo, e obviamente que isto é uma das questões que tem que ser trabalhada e tem que ser melhorada. Outra das questões são questões normais que se prenderam com a reforma administrativa. O salário mínimo na altura que foi considerado em 2014, salvo erro, foi 505 euros, e o valor foi transferido consoante esse valor base. Neste momento o salário mínimo, e bem, aumentou, ainda deveria aumentar mais, mas aumentou, mas o valor que nós temos é o mesmo valor de 2014. Portanto, eu dou sempre este exemplo porque acho que é muito fácil percebermos que tem que se atualizar e que tem que se mexer nestes valores. Isto implicará, obviamente, uma redução da receita da Câmara e passar essa receita para as juntas para fazer face a estas situações, porque as freguesias de Lisboa, apesar da sua ação poderem parecer pequenas câmaras ou então com capacidade de execução maior do que muitas câmaras pelo país inteiro, têm a mesma legislação que as outras freguesias, não têm capacidade de gerar receita, não têm capacidade de criar taxas além daquelas que temos da gestão dos equipamentos, e isso torna complicado, obviamente,
gerir este tipo de situações. São situações que também estão a ser todas elas trabalhadas por um grupo de trabalho dos presidentes de junta, que irão, obviamente, quer com a Câmara Municipal, quer com a Assembleia da República, que este mandato, este problema seja resolvido. E eu, como considero um problema importante e um problema, referi-o ontem. E também referi a questão dos contratos de delegação de competências de mandato, que muitos dos projetos que temos, muitas das obras que fazemos, daquelas pequenas obras, dos projetos que temos para os mais novos, para os mais velhos, muitos projetos que temos na área dos direitos sociais, são inseridos nesse contrato grande, dessa delegação de competências grande de mandato, que a Câmara Municipal de Lisboa se comprometeu até ao final de julho, agora, a apresentar o primeiro draft, para começar a negociar com as juntas de freguesia, para que seja terminado até outubro deste ano e que entre em vigor no início do próximo ano. Esta foi a minha intervenção ontem na reunião descentralizada. Dizer-vos que foi muito complicado toda esta questão com a Câmara. Eu não quero... se nas reuniões passadas, justamente, no meu entender, critiquei alguns vereadores por negligenciarem esta questão da Junta, também tenho aqui publicamente, como fiz ontem, de dizer que o Presidente da Câmara foi fundamental para resolver todas estas pendências que havia. Tive uma reunião com ele, lhe expliquei tudo isto desta forma, de forma mais longa, uma vez que falámos de todos os temas, e que ele, rapidamente, junto do resto da equipa da variação, conseguiu resolver, e também fiz este reparo ontem, justo, porque também, quando critico, quando reconheço, e assim continuaremos a ser, e assim que entendemos que devemos ser enquanto freguesia e quando executivo desta freguesia. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, por todos os esclarecimentos. E antes de dar a palavra a quem o pretender, ressalvo e subscrevo as suas palavras de apelo ao bom senso e cordialidade entre os membros desta Assembleia. E recordo também que, independentemente do acumular de tempo que cada uma força política pode ter durante a Assembleia, a mesa nunca recusou a palavra a ninguém. Porque o nosso objetivo comum é melhorar a vida dos alcantareses. Certo? Quem quer tomar a palavra, por favor? Ninguém? Ora bem, trata-se de apreciação de informação escrita, portanto não tem direito à votação, e retomamos então para o ponto número 2, que é o de autorizar a celebração de um protocolo de colaboração entre a Associação de Radioamadores da região de Lisboa, nos termos da proposta número 176 de 2022, e ao abrigo do previsto na linha J do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à lei número 75 de 2013, de 12 de setembro. O protocolo foi enviado a todos. Alguém do Executivo quer tomar a palavra sobre o mesmo? Ou alguém quer ter algum esclarecimento a pedir? Está no protocolo, essa informação. Então vamos escutar, estão todos esclarecidos sobre o âmbito e a necessidade do protocolo neste momento, antes de se realizar a Romaria de Santa Mar? Todos esclarecidos, prontos para a votação? Prontos para a votação, Isabel? Quem vota contra? Só um instantinho, Isabel. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu percebo que tens necessidade de levantar. Levanta-te lá um bocadinho, estás ali ao pé, consegues ouvir na mesma. Mas a votação tinha de estar aqui próximo. Obrigada. Ora bem, o último ponto, ponto número 3, autorizar a celebração de um contrato de delegação de competências entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, no termo da proposta número 200 de 2022 e ao abrigo do previsto na linha G do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada a lei, em anexo à lei 75 de 2013, de 12 de setembro.
Alguém do Executivo quer referir-se à importância deste contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa? Boa noite novamente. Este protocolo é o protocolo do Fundo de Emergência Social. Só 3 notas. Primeiro, estamos em junho, significa que este protocolo que permite pagar a conta da água, da luz, do gás, da renda, da farmácia a quem precisa, só está a vir agora. Aqui em Alcântara e mais outras freguesias da cidade reveste-se de ainda maior gravidade por outro motivo. O Fundo de Emergência Social é um fundo que tem um valor global e depois tem um valor por freguesia. O que acontece é que muitas freguesias executam, outras não executam, cada uma conforme as áreas sociais que têm e como entende. Nós estivemos desde outubro do ano passado para nos resolverem a situação do FES do ano passado, em que a Junta de Freguesia de Alcântara teve que apoiar famílias num valor de 68 mil euros a mais do valor estabelecido no primeiro patamar que havia, que era algo que uma coisa simples como uma reunião de Câmara em que se altera os valores e que se redistribui, não foi feito. Esses 68 mil euros é um daqueles valores pendentes que só vamos receber agora e que já o gastámos o ano passado, para que todos estejam cientes. Ou seja, não deixámos de apoiar ninguém, mas houve um adiantar do valor por parte da Junta de Freguesia devido a este atraso. Este protocolo tem, no meu entender, uma mais-valia, que os critérios são muito mais abrangentes. O mandato anterior havia vários FES durante os anos do Covid, o que permitiu que isto não se notasse muito, mas este FES permitia, o FES anterior, com regras diferentes, permitia que famílias até às vezes as mais carenciadas não atingiam o valor mínimo para serem apoiadas. Isso ficou resolvido com este Fundo de Emergência Social e é uma mais-valia, também tenho que reconhecer, nesta proposta, que foi trabalho, foi este Executivo atual, reuniu com as freguesias e foi contributo de muitas freguesias, inclusive a da nossa. O que não foi contributo e o que mereceu crítica da minha parte, quer enquanto Presidente de Junta, quer enquanto Presidente da 6ª Comissão dos Direitos Sociais da Assembleia Municipal, foi a pouca dotação financeira que foi colocada neste protocolo. Ora, se não vejamos, os valores que estão neste protocolo são ligeiramente inferiores aos valores da pré-pandemia. E só para alertar que nós neste momento estamos ainda pós-pandemia com efeitos da pandemia nas famílias e estamos com uma coisa que é uma guerra na Europa, com uma inflação medonha, com os preços a aumentarem, com a diminuição do poder de compra das famílias a ser elevadíssimo e o valor que foi colocado foi o mesmo de 2019. Perante estas críticas, e quero-vos também informar, o Executivo Camarário assumiu que a partir do momento em que este valor total for esgotado, o reforça. Okay? Agora, não deixa de ser preocupante que não tenham tido em conta a questão do valor da situação que estamos a atravessar na freguesia, na cidade e no país. Eu perguntei à senhora vereadora se ela sabia o aumento do custo do pão, sabia o aumento do custo de quem vai ao supermercado, sabia o aumento do custo da conta da água, da luz, do gás, porque de facto não reflete isso. Agora, bom rigor, foi assumido por parte do Executivo que, sendo este valor ultrapassado, é reposto e é reforçada a verba. Eu quero só deixar esta nota para que todos tenham conhecimento, porque ao acontecer, obviamente, durante este ano, ou durante este mandato, provavelmente terá que haver um reforço desta verba e depois terá que vir novamente à Assembleia. De resto, a questão do protocolo é apenas esta. Aumentaram também o valor inicial que a Junta recebe, depois temos que enviar relatórios de X em X valor, é o que está no relatório, as regras também são claras. Existe uma folha de Excel onde contempla todos os dados, em que automaticamente diz ou não se a família tem ou não direito, e são enviados relatórios regularmente, e nós somos as freguesias que os envia e que os envia de forma regular para a Câmara Municipal de Lisboa. E é só, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer tomar a palavra?
pedir algum esclarecimento adicional? Estão todos esclarecidos? Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O protocolo foi aprovado por unanimidade. Senhora Primeira Secretária, está pronta para a leitura da ata em minuta e consequente aprovação? Obrigada. Tem a palavra, quando quiser. Ata em minuta da reunião ordinária de 22 de junho de 2022. 23, sim, perdão. Obrigada. Ata em minuta da reunião ordinária de 23 de junho de 2022. A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu... Só um segundo, por favor, que eu não estou a ver o relato. Reuniu em sessão ordinária no dia 23 de junho de 2022, quarta-feira, pelas 21h05, na Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa, com a presença dos membros constantes na folha de presenças anexa a esta ata. Antes do início da ordem de trabalhos, a Assembleia aprovou, por unanimidade, os pedidos de substituição apresentados por David Miguel dos Reis Ferreira, membro eleito pelo Partido Socialista, que foi substituído nesta sessão pela candidata seguinte na ordem da respectiva lista, Isabel Fernanda de Sola Moraes. Também de Vasco Luís de Almeida Antunes, membro eleito pelo mesmo partido, o Partido Socialista, que foi substituído nesta sessão pelo candidato seguinte na ordem da respectiva lista, Jorge Luís Pacheco Ramos. Não se encontrando a mesa completa, a sua Presidente designou Jorge Luís Pacheco Ramos para substituir o elemento ausente, o segundo secretário, que se sentou no respectivo lugar. No período antes da ordem do dia, para a OD, foram tomadas as seguintes deliberações. Voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar pela beneficiação da estação ferroviária de Alcântara-Mar, apresentada pelo CDS-PP, rejeitada por 8 votos contra, 7 do PS e 1 do PSD, 4 votos a favor, 2 do CDS-PP e 1 da CDU e 1 da Iniciativa Liberal. Voto de saudação de desporto em Alcântara, apresentado pelo PS, aprovado por unanimidade. Voto de saudação à Marcha de Alcântara e à Sociedade Filarmónica Alunos de Esperança, apresentado pelo PS, aprovado por unanimidade. Recomendação para a convocação de reunião pública extraordinária para a apresentação e informação por parte da Câmara Municipal de Lisboa dos planos urbanísticos e de infraestruturas de mobilidade relativos à expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa a Alcântara, apresentada pela Iniciativa Liberal, rejeitada por 7 votos contra do PS e 5 votos a favor, 1 do PSD, 1 da Iniciativa Liberal, 2 do CDS-PP e 1 voto da CDU. A recomendação número 5, recomendação de alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia, transmissão online, apresentada pela Iniciativa Liberal, foi retirada pelo seu proponente. Relativamente à ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações. Ponto 2. Autorizar a celebração de um protocolo de colaboração com a Associação de Radioamadores da Região de Lisboa, ARRLX,
nos termos da proposta número 176 de 2022 e ao abrigo do previsto na linha J do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, foi aprovada por unanimidade. Autorizar a celebração de um contrato de delegação de competências entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 200 de 2022 e ao abrigo do previsto na linha G do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovado por unanimidade. Nada mais a acrescentar. Coloca à votação, pode ser, Sim, Yolanda? colocamos a ata à votação. Quem vota contra? Não me diga. É que, sim, tem razão, porque eu estava a pensar que hoje era dia 22. Está de acordo com isso? Obrigada. Eu pensava que hoje era 22. Estou atrasada um dia. Obrigada pela correção. Portanto, então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito obrigada, Yolanda. Nada. Dou por encerrado esta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia pelas 22h45 e em breve voltamos a encontrar então para a reunião extraordinária logo que seja possível realizar a sua convocatória. Muito obrigada pela presença de todos.